Estamos de volta pela graça de Deus neste momento de interagir com você e levar a você esta convicção de que Deus nos mandou um profeta e que nós deveríamos aprender a ficar com a palavra do profeta sem acrescentar. Nós vimos nos blocos passados que um anjo foi enviado a João. Este anjo era um homem, era um profeta, segundo o Apocalipse capítulo 22, do verso 8 ao verso 10, e vimos a tendência do homem de adorar a anjos, ou seja, a profetas, a mensageiros. Homens são homens. O profeta William Branham tem uma frase extraordinária que eu gosto muito. Ele disse: não importa o quanto você pense bem de um homem, para começar, ele é um fracasso. Todo homem é um fracasso. Você vê, João, o apóstolo do amor, escreveu 3 epístolas, debruçou no peito de Cristo, é o escritor, o escriba do livro do Apocalipse, mas ele não esconde o seu erro, de que quando ele viu o mistério da Babilônia, ele se admirou, e o anjo repreendeu. O profeta não aceitou, e ele foi extremamente contra esta Babilônia, que nós vamos ver isto aqui nessa trajetória de estudos. Mas também, quando o João quis se curvar a um profeta e trazer uma adoração, ele disse: não, espera aí um pouquinho, levanta, olha, não faças tal, eu sou homem como você, adore a Deus. Um verdadeiro profeta nunca aceitará a adoração de ninguém. Então, eu e você estamos sendo advertidos que nós não devemos adorar a um profeta. Um profeta é um irmão, é um homem que veio ao mundo através da via sexual, um pecador resgatado pela graça e que ele não é digno de receber a adoração. Eu amo o profeta William Branham por causa deste comportamento. Isso também aconteceu com Paulo. Você lembra quando Paulo curou, através do dom, Jesus Cristo curou, levantou um aleijado, as pessoas pensaram que ele era Deus e quiseram o adorar como Deus. Ele nunca aceitou isto. Esta é a característica de um profeta. Por isso nós devemos espelhar em Paulo. Sua fidelidade à palavra é uma coisa que nos chama a atenção e que chamou a atenção do profeta William Branham. Eu quero que você note que se você vai fazer um vestido e tem um molde, olha, o tecido deve ser cortado de acordo com aquele molde. Deus teria um padrão para a sua igreja. Então aqui estamos diante de um padrão. E o padrão para ser escolhido e para que todo e qualquer homem, ministro, se espelhe é em Paulo. Se você em algum momento ouvir dizer que William Branham ou que qualquer homem de alguma maneira, tem uma revelação que é superior à de Paulo, desconfie deste ensinamento. Você se lembra de que o profeta William Branham, quando foi levantado e levado além da cortina do templo, ele foi arguido que todos os pregadores haveriam de responder pelos seus ensinamentos. E ele faz menção de Paulo. E disse: e Paulo? Disse: se Paulo, disse, também será julgado pelo que ensinou. Disse: se o grupo de Paulo entrar, os meus também entram. Não é Paulo que depende de William Branham. É o William Branham que dependeu do padrão, do molde que é Paulo. Tudo que o profeta William Branham ensinou, se você for espiritual e procurar nas epístolas de Paulo, você vai encontrar que aquilo que estava sendo mostrado a João em Pátimos, aqueles que conviveram com Paulo muito antes de ser mostrado a João, já fazia Paulo menção a respeito de tais assuntos. Lembremos também que Paulo se assenta entre os 24 anciãos.
nosso profeta, não. Lembremos, estas coisas são fundamentais. O irmão Branham, quando pregou as 7 eras da igreja, fundamentou isto. Paulo é o padrão para todo e qualquer verdadeiro ministro. Se você amar os escritos de Paulo, você amará, sem dúvida alguma, as mensagens pregadas pelo profeta William Branham. Se você respeitar o ministério de Paulo, você respeitará, porque Paulo foi um profeta, e aqui encerramos a era dos gentios também com o ministério de um profeta que se submeteu aos ensinamentos pregados por Paulo. Começamos então na era de Éfeso. Esta era, o profeta faz menção de que esta era carregava em si uma unção. E ele mostrou aqui que a palavra Éfeso quer dizer almejado e relaxado. São 2 palavras, são 2 coisas que aparentemente são distintas, mas que estão entreligadas entre si. Primeiro, a era tinha um alvo, depois ela perdeu o foco. E quando ela perdeu o foco, ela se relaxou. O alvo é o padrão, mas Paulo sabia profeticamente que depois de sua partida entrariam no meio do rebanho lobos, homens, não é? Lobos, maus obreiros que não pouparia o rebanho. Ele estava consciente de que a igreja então seria desvirtuada da mesma maneira que Eva parou para ouvir a argumentação da serpente. Paulo temeu que de alguma maneira os sentidos, os seus ensinamentos, a sua maneira de viver, o que ele estava trazendo para o povo sofresse uma perversão e o povo se apartasse da simplicidade. É uma coisa bastante intrigante ver pregadores tentar viver em torno de mistérios o que o profeta William Branham não fez. Ele teve uma vida. Ele não veio questionar, ele não veio promover uma série de especulações doutrinárias. Não. O profeta William Branham veio mostrar que a vida de um cristão é como Paulo ensinou em suas epístolas. É uma vida diária. É uma vida pautada dentro dos fundamentos da humildade, do respeito, do amor, do perdão, da graça, de procurar cuidar de si próprio e esquecer a vida do seu semelhante, sabe? Do questionamento, do julgamento, porque cada um de nós deveríamos julgar a nós mesmos. Então, estas palavras e com estas observações, nós podemos adentrar a uma era que tinha um foco e depois ela torna-se relaxada e perde o foco. Uma era que perdeu sua virgindade. E o profeta William Branham disse que Eva não perdeu sua virgindade quando perdeu seu ímen, quando praticou sexo. Ela perdeu sua virgindade quando parou para ouvir espíritos errados, o que a serpente trouxe sutilmente, mudando apenas um pouquinho, mudando apenas o sentido daquilo que Deus houvera falado a Eva. Então você preste atenção que aqui, da mesma maneira como Adão tinha sido dado uma virgem pura, aqui a era da igreja de Éfeso também inicia-se com uma igreja como uma virgem pura, a saber, seu marido Cristo. O temor de Paulo era que o que aconteceu com Eva acontecesse com a igreja. E aconteceu. Antes que Adão conhecesse Eva, ela já tinha caído. Antes que Cristo regresse, a noiva de Cristo também caiu. Veja que a era começa assim: tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste. Aqui já estava
uma igreja caída. Nós voltamos no próximo vídeo para falar sobre esta queda.